E no programa de hoje, nós vamos falar em como aumentar o dinheiro na sua cidade. Ok? Falando sobre como aumentar o dinheiro na nossa cidade, uma notícia interessante. Um sonho uniu um pai e um filho na busca do seu carro ideal, o carro dos sonhos. O que eles fizeram? Abriram uma empresa que procura o carro dos sonhos, meu, seu e de quem os procurar. Ainda, a nossa Previdência foi efetivamente sancionada. Então agora nossa Previdência foi realmente votada. E no Japão já existem hotéis que não têm mais atendimento humano. Sim, o atendimento completo, recepção, telefone, pedidos, cardápio, jantar, todo o atendimento humano é feito por robôs. Apenas a mão de obra de limpeza que ainda é feita por humanos. Ainda. E na nossa dica da semana, nós vamos falar sobre um item que está ficando cada vez mais popular nos nossos dispositivos eletrônicos, que é o podcast. Você já conhece? E falando do programa de hoje, o nosso programa vai falar em como aumentar o dinheiro dentro da nossa cidade. Dentro da minha, dentro da sua. E como que é isso? Como que eu posso aumentar o dinheiro? Algumas pessoas acham que é só imprimir mais dinheiro. Mas aí, isso é uma história para economista explicar. Porque não é tão simples, né? Temos que ir para o Banco Central, verificar a taxa da inflação, verificar como é que é a capacidade de riqueza do país. Calma. Nós não vamos falar sobre isso. Mas nós vamos falar sobre como que eu posso aumentar o dinheiro que está dentro da minha cidade, circulando dentro da sua cidade. E quem que faz isso? Depende de quem? Depende do governo? Das empresas? Dos cidadãos? Depende de quem? E a resposta é muito simples. Depende de você. Isso. Sim, você. Você, aqui, ó. Você. Depende de você, depende de mim. As nossas cidades, elas têm diversas empresas, de todos os tipos. Empresas comerciais, empresas de serviços, indústrias, nós temos prestadores de serviço. E aí, você costuma consumir nessas empresas? Alguns diriam que sim, outros não. Outros escolhem apenas uma empresa para comprar, a mais famosa da cidade, talvez a referência, talvez uma rede. É assim que a gente faz? Bem, uma das formas do dinheiro aumentar na sua cidade é fazer o dever de casa de comprar na sua cidade. Muitas cidades têm 1, 2, 3 ruas comerciais, estações, shoppings, tem setores comerciais. E o resto da cidade? Não tem aquela padaria no seu bairro? Não tem um mercado? Não tem uma farmácia? Um pet shop, talvez? E aí? Muitos consumidores têm um estilo de compra muito parecido. Acabam que eles sempre vão no pet shop A, sempre vão na padaria B, sempre vão no supermercado C. Assim, as empresas locais começam a se sentir pressionadas, não conseguem investir, não têm capacidade de fazer negócio. E quantas vezes nós nos surpreendemos com um atendimento diferenciado? Aquela padaria menor do bairro, não é aquela grandona que todo mundo vai, aquela pertinho da sua casa. Você já foi? Você já experimentou? Você vai se surpreender. Sabe por quê? Eu vou contar um segredo. A empresa menor, ela faz de tudo para te conquistar. E provavelmente ela tem um capricho excelente, mas você ainda não deu uma oportunidade para ela. E tem gente que faz pior. Ao invés de consumir na cidade, consome na cidade vizinha. Você conhece alguém que faz isso? Que deixa de comprar na cidade que mora para comprar em outra cidade? Nós vemos isso muito em carro, né? O morador da cidade A compra o carro na cidade B e emplaca na cidade B ao invés da cidade A. Olha, gente, eu conheço alguém que faz isso. Sabe onde é que isso vai parar? Recursos que deveriam estar circulando dentro da nossa cidade acaba indo para uma cidade
onde nós não moramos. E aí, com isso, nós temos diversos problemas. Primeiro, aumenta o desemprego, já que o empresário local não consegue contratar. Talvez você seja uma das pessoas que esteja sem trabalho, vendo diversas empresas com dificuldade em operar, reclamando que não consegue vender e sabendo de pessoas que vão para outras cidades comprar lá. Bem, e aí? Eu preciso que todo mundo então pare de comprar fora e compre só dentro da minha cidade? Ou somente eu já resolve? Bem, lembra do trabalho de formiguinha? Se você der o primeiro passo, as outras formigas também vão começar. Mas precisamos de um formigueiro para levar uma aranha grande. Ou seja, para que o dinheiro comece a circular de fato dentro da nossa cidade e a gente comece a perceber as melhorias, que seriam mais recursos públicos, seriam empresários investindo mais, novas empresas. Para que isso acontecer, pudesse ser significativo, mais pessoas precisam estar comprando na nossa cidade. Eu, você, e quanto mais pessoas fizerem isso, será melhor. Ah, Marcelo, mas na outra cidade a empresa é melhor. Ela te conquistou. Talvez esteja faltando apenas você dar uma oportunidade para a empresa local. Como eu disse, ela está pronta para te atender. Mas se só você comprar, talvez não seja suficiente. Mas Marcelo, o que eu posso fazer para incentivar outras pessoas a comprarem? Nós estamos na era digital. Muitas pessoas hoje gostam de indicação, gostam do gostei, do like, do compartilhamento, gostam de ter uma referência, uma descrição. Nós fazemos isso nas lojas maiores. Nós não vamos em uma empresa que tem uma avaliação ruim, mas as nossas empresas locais, elas não estão tendo a oportunidade de terem avaliações. Os clientes ou compram sempre nas mesmas empresas, ou acabam comprando em outras cidades e levando os recursos da nossa cidade para uma outra. E detalhe, eles elogiam ainda. A cidade que eu vou comprar é limpa, é organizada, é bem arborizada, os asfaltos são excelentes. Eles têm recurso. Você está abastecendo os recursos públicos daquela cidade para que ela se desenvolva enquanto a sua, infelizmente, não consegue arrecadar. Nossa, não tinha pensado nisso. Bem, essa é uma das partes da dica do programa dessa semana. E falando nessa semana, será que eu consigo tirar algum exemplo de como eu posso trazer esse dinheiro para cá? Bem, o YouTube, ele tem um vídeo chamado A Volta que o Dinheiro Dá. Pesquisa no YouTube. Tem até uma música ainda, né? Mas não é a música que eu queria que você olhasse. É um vídeo. Ele foi um vídeo produzido, muito bem feito. Ele tem um exemplo prático do que R$50 faz em uma cidade. Quantas famílias ele atende e quantas vezes ele faz o negócio de várias pessoas girarem. Compensa olhar? A volta que o dinheiro dá. E falando sobre notícias, no nosso quadro Notícias da Semana, nós vamos falar sobre 3 patentes, sobre 3 informações. E voltando com as notícias da semana do nosso programa, a Justiça Brasileira bloqueou 6 remédios para o emagrecimento. Sim, 6 empresas foram notificadas e estão sendo obrigadas a retirar o seu produto do mercado. O motivo? As substâncias encontradas na fórmula e na receita diz que o remédio tem que ser prescrito por um médico. E essa informação não está contida no rótulo. Então, se você faz uso de medicamentos, procure verificar se esse medicamento em si não foi bloqueado pela Anvisa, porque provavelmente ele está tendo um efeito no seu organismo que deveria ter sido passado por um médico e não pelo farmacêutico. Ok? Ainda, quem é que gosta de amostra grátis? Eu gosto. Você gosta? Bem, existe um aplicativo chamado Zip, com Z, então Zips. Esse aplicativo, ele diz para você onde as empresas estão fornecendo amostra grátis. Isso. E a relação dele é enorme e ele é gratuito. Zip com Z no final, Zips. Ele vai te mostrar onde tem e quais são as amostras grátis que você pode experimentar. Isso está incluído comida, vestuário, tickets, shows, bilhetes, cinema. Dá uma olhada, compensa. É uma dica bem bacana. E detalhe, hoje, dia 23/10, aconteceu, né?
o lançamento de um produto que mudou a história empresarial e musical do planeta. Há 18 anos atrás, nascia o iPod. Isso, o iPod da Apple. Sim, o produto que revolucionou o mercado sonoro, o mercado musical mundial, onde eliminou o CD, o VHS, o disco LP e a fita cassete de uma só vez, criando o tão famoso formato MP3. Um parabéns para você, iPod, parabéns pela sua maioridade e, se for beber, não dirija. E agora nós vamos chegar num quadro do nosso programa que é a Super Dica. A Super Dica do nosso programa, nós começamos falando que seria sobre podcast, mas a gente não pode dar uma dica sem explicar o que é o podcast, não é? Você usa podcast? Então, podcast é uma revolução do rádio tradicional. Rádio FM. O rádio AM está terminando de ser desligado. E o FM? O FM também já está com seus dias contados. Vai durar mais um pouquinho? Vai. Mas muito em breve as rádios serão praticamente todas online. E entra a figura do podcast. Bem, mas o que é podcast? Podcast é um aplicativo que é um sistema de funcionamento de áudio. O seu smartphone provavelmente já tem um aplicativo de podcast, mas você pode baixar o da sua preferência. Podcast é uma assinatura digital de conteúdo de streaming de áudio. Ah, Marcelo, eu já conheço. É o Deezer? É o Spotify? É o Tidal? Não. Podcast é um sistema de rádio por assinatura, onde eu ou diversos outros profissionais criam conteúdo, entrevistas, dicas, apresentações, mini discursos, workshops, e você assinando esse profissional, que pode ser o da sua escolha, pode ser entretenimento, música, cinema, humor, tecnologia. Ao escolher algum desses itens relacionados e escolher o profissional de quem você quer receber esse conteúdo, o seu celular ele recebe automaticamente um conteúdo digital em áudio para você ouvir. Você acabou de ouvir, o seu próprio smartphone já vai lá e apaga esse conteúdo para liberar espaço. Olha que legal! Você conhece podcast? Não? Os nomes mais famosos do Brasil e do mundo estão no podcast. Descubra, é um novo mundo que tem tudo a ver com seus interesses. E diferente do rádio, que tem um horário para passar, no podcast você escuta na hora que você desejar. E se o assunto não for do seu interesse, você simplesmente apaga. Nossa, essa dica foi bacana, hein? E em breve nós também teremos um sistema de podcast. Aguardem, hein? E agora no quadro do nosso programa que questiona uma verdade ou mentira, é o momento Será que é verdade? Bem, e aí? Vamos falar sobre o WhatsApp. O WhatsApp consegue agora deixar você livre dos grupos. Será que isso é verdade? Bem, muitas pessoas têm dificuldade com os grupos do WhatsApp, não é? Acabou de sair uma atualização, essa semana do dia 20, hein? Onde o WhatsApp colocou uma função dentro de ajustes, privacidade. Corre e dá uma olhada, hein? Ajustes, privacidade e vai ter lá grupos. Lá ele pergunta se você aceita ser adicionado em grupos. Nossa, eu não acredito. Como eu queria isso? Bem, lá tem a opção de você permitir que qualquer um adicione você em grupos. Tem a opção de apenas seus contatos e tem a opção seus contatos, exceto fulano de tal. Você consegue dizer para o WhatsApp que você aceita ser adicionado pelos seus amigos, menos por aqueles 3 ou 4 contatos chato que vive colocando você em grupo roubada. Então, no nosso momento, será que é verdade? Sim, o WhatsApp ouviu nós, que temos tanta dificuldade com esses grupos, e te deu a opção, a liberdade de escolher se você quer ou não ser adicionado em algum grupo sem você saber. E nosso programa está chegando ao encerramento. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que chegaram conosco até aqui, dizer que o programa ele existe para vocês, que ele é feito com todo carinho e preparação para que nós possamos estar com vocês toda semana. Lembrando que o programa ele sai toda quinta às 17 horas, trazendo um tema empresarial, falando das rotinas administrativas, para você que está buscando melhorar o seu negócio ou buscar investimento. Conta com a gente,
Até a próxima e falou!